Está todo mundo vendo? Sim. Então, vamos começar. Maria. Maria é a forma latina do nome hebraico Miriam. Mas hoje nós vamos falar de uma Maria muito especial. Maria, mãe de Jesus, também conhecida como Maria de Nazaré ou Maria, Mãe Santíssima. Muito pouco se tem sobre ela. No Evangelho inteiro, nós temos apenas 7 falas sobre ela e 8 falas dela. O que a gente tem mais de Maria é no proto-evangelho de Tiago, e na nossa doutrina nós vamos encontrar muito sobre ela, trazido pelos espíritos Miramês e Humberto de Campos. Uma das falas que são bastante marcantes e que quase todo mundo conhece é a fala dela que está em Lucas, capítulo 1, versículo 38. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E esse é o tema central da nossa conversa de hoje. Maria, uma mulher judia, que vivia na região da Galileia, numa vila chamada Nazaré, onde havia muita pobreza, de onde vinham a maioria dos rebeldes, e também onde a religião era mais flexível quanto ao seguimento das leis, porque havia muito estrangeiro naquela região. Uma sociedade patriarcal, como era a sociedade hebraica, onde a mulher era não mais que um objeto pertencente ao marido. Uma mulher envolta em laços conjugais não podia jamais ser contemplada por outro homem ou por ele ser abordada, mesmo que fosse uma simples saudação. No interior da sociedade judaica, ela ocupava uma posição bem inferior à do homem. Essa mulher teve a missão de gerar em seu ventre o Messias, há tanto tempo aguardado pelo povo hebreu. Mas, afinal, que serva é essa? Por que Maria fala essa frase? Por que essa frase nos remete a Maria? O que é ser serva do Senhor? A palavra servo, serva, servir, escravo, ela aparece muitas vezes no Evangelho. Uma passagem que me veio até agora à mente é a que está em Marcos, se não me engano, capítulo 10, em que Jesus vinha subindo para Jerusalém com os seus discípulos e João e Tiago argumentam com ele sobre a questão de ficar um à direita, outro à esquerda dele. Enfim, para encurtar, ele vem dizendo justamente, quem quiser ser maior entre vós, que seja aquele que vos serve, e quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos, pois o Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. Em várias passagens a gente vai ver esse termo. Não se serve a Deus e a Mamon. Enfim, essa palavra servir aparece em vários momentos do Evangelho. Vamos conhecer melhor um pouquinho a história de Maria para a gente entender por que ela se considera serva do Senhor. Maria era filha de Joaquim, que era descendente de Davi, e de Ana, que era descendente do sacerdote Arão. Joaquim era um judeu de posses que vivia na região de Nazaré e que sempre oferecia doações aos pobres e oferendas nos templos. Só que, como eles dois não tinham gerado filhos nenhum, e isso contrariava as leis judaicas, o Joaquim ficou muito triste e resolveu, então, fazer uma greve de fome. Ele sobe a montanha deserta e diz que lá vai ficar 40 dias e 40 noites até que o Senhor vá visitá-lo. Ana, por sua vez, fica em casa, muito triste com a ausência do marido, dividida entre a dúvida da viuvez e a culpa da esterilidade. Até que um dia ela recebe a visita de um anjo que lhe diz que ela dará à luz a um filho que seria conhecido no mundo todo. No mesmo dia, Joaquim também, sobre a montanha, avista 2 mensageiros de Deus, que manda que ele vá ter com a mulher, porque ela irá conceber em seu ventre. E assim, por volta, ninguém sabe ao certo, do ano de 20 a 18 a.C., nasce Maria, a nossa Maria. Ao completar 3 anos, Maria vai ser levada por seus pais ao templo judaico. Eles a consideravam uma enviada de Deus, por todo esse contexto de como ela veio
como ela encarnou, né? E lá ela vai permanecer sob a tutela dos sacerdotes até os 12 anos. Isso também é uma lei judaica, porque por volta dos 12 anos a mulher entrava, tinha sua menarca, e aí então ela não podia mais ficar dentro do templo. O problema é que nessa época Maria já tinha se tornado órfã, porque Ana e Joaquim eram muito idosos quando ela nasceu. E aí então os sacerdotes se reúnem os viúvos da região e, por orientação de um anjo, escolheram José para recebê-la. E José, então, passa a ser o responsável por Maria. Como eu falei lá no início, a mulher na sociedade judaica ela não podia viver sozinha, ou ela era tutelada pelo pai ou pelo marido. Então, José passa a ter a tutela sobre Maria. Vamos raciocinar um pouquinho, né? Se a gente tem uma programação reencarnatória com aquele aparato todo que a gente conhece, que a gente vê lá em nosso lar, imagina como é que não foi a programação para a vinda de Jesus. Lá no livro A Caminho da Luz, Emmanuel vai relatar que existiram duas grandes reuniões, por duas ocasiões, os espíritos puros se aproximaram, se reuniram para tomar duas decisões. A primeira foi da criação da Terra, foi quando Jesus, na comunidade dos Cristos planetários, foi escolhido para ser o nosso governador. E a segunda reunião, então, vai acontecer justamente para se decidir quem que ia o grupo que ia encarnar para poder receber o embaixador divino. E aquela que encarna entre nós, assumindo a identidade de Maria de Nazaré, é, como fala Emmanuel, a personalidade sublimada que foi escolhida para desempenhar a missão complexa e desafiadora de ser a mãe do Messias, Jesus Cristo. Quando chegou, então, o tempo previsto, né, para a vinda do Cristo, as entidades angélicas do sistema solar movimentaram-se nas proximidades da Terra, adotando providências de vasta e generosa importância que foram levadas a efeito. Então, escolhem-se os instrutores, os precursores imediatos, os auxiliares divinos. Muitos foram envolvidos nessa vinda de Jesus. Maria de Nazaré, por volta dos seus entre 14 e 16 anos, também não se tem essa idade certa, um certo dia, uma certa tarde, ela estava absorta lá concluindo suas tarefas diárias e elevava a Deus suas orações. Nesse momento de total ligação espiritual com Deus, ela percebe então a presença de uma luz intensa que aureolava um ser que pairava à sua frente. Era Gabriel. Vinha lhe trazer a notícia maravilhosa do nascimento do Messias, anunciando-lhe que ela tinha sido escolhida para recebê-lo em seu ventre. O mestre da luz, que vinha com o propósito de modificar a paisagem espiritual do planeta por meio da semeadura do reino de Deus no coração dos homens. Gabriel, cujo nome significa mensageiro de Deus, é um espírito superior, um dos mais importantes prepostos de Jesus. Ele esteve com o profeta Daniel, também com Zacarias, pai de João Batista, e provavelmente, quando a gente lê um anjo apareceu, um anjo falou na Bíblia, muito provavelmente é o Gabriel. E aí, ele a cumprimenta de uma forma muito peculiar. Imaginem vocês, Maria, nessa situação toda, que eu fiz questão de reportar, porque a gente não pode raciocinar com o pensamento do século XXI na nossa sociedade, senão nada do que a gente fala faz sentido. Então, a gente tem sempre que raciocinar de acordo com o contexto. Então, dentro daquele contexto todo, daquela sociedade, ela, uma menina órfã, prometida, então, em casamento a um viúvo, que seria responsável por ela, eis que surge Gabriel, e ele a saúda da seguinte forma: Ave Maria, ou seja, salve Maria, cheia de graça, tu estás em graça, tu és cheia da graça de Deus. A palavra graça é uma palavra de origem latina, que vem de gratia, e a origem latina tem raiz grega, de charis, escreve charis, que é o mesmo radical de caridade. Então, graça tem sentido de caridade. O Senhor é convosco, ou seja,
comunhão de Deus com Maria. Gabriel também havia anunciado, olha que interessante, ele também tinha anunciado o nascimento de João Batista a Zacarias, mas Zacarias duvidou. E Zacarias era um sacerdote. E por causa disso, Zacarias ficou mudo até João nascer, por ter duvidado de que sua esposa iria ter um filho. Mas Maria nada duvidou, aceitou, mesmo sem compreender o que estava acontecendo. Na nossa modesta condição de espíritos ainda imperfeitos, nós temos muita dificuldade para entender a missão de Maria. Ela não pede maiores explicações, não exige saber quais serão as consequências, nem mesmo o que vai ganhar por assumir tal tarefa, como é que vai ser, o que vai acontecer, se vai ter ajuda, se não vai. Ela simplesmente aceita o encargo, assumindo uma das missões mais difíceis já desempenhadas nesse nosso mundo terráqueo, porque estava em comunhão com Deus. Estar em comunhão com Deus não é pela inteligência, não é no crer, não é uma cognição. Estar em comunhão com Deus é algo ligado ao afeto, é sentir. Várias passagens no Evangelho de Lucas vão dizer que ela meditava, ela intuía, ela sentia com o coração. Por isso, ela não sentia a necessidade de entender cognitivamente. Maria era uma jovem prometida em casamento, né? Como a gente falou, sobre aquelas circunstâncias todas da sociedade judaica. E, de repente, ela fica grávida. Imagina a sua angústia. Outra angústia que Maria tinha, tanto ela como José pertenciam à casa de Davi. E todas as profecias do Antigo Testamento afirmavam que o Messias nasceria de uma mulher da descendência de Abraão. E a visão que o povo tinha de um Messias na época era uma visão absolutamente material, uma visão de poder, de alguém que viria para dar o poder a Israel, ao povo de Israel, né, sob um aspecto socioeconômico e político. Ninguém pensava num Messias como veio Jesus, no sentido de salvar espiritualmente, mas não, eles esperavam uma salvação material. E com isso, Herodes poderia vê-lo como uma ameaça ao seu poder. E vai vê-lo realmente, né? Porque Herodes era o representante de César na Galileia. E mesmo assim, Maria dá essa resposta. Eis a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a tua palavra. É importante a gente se colocar, tentar, né? Porque é muito difícil se colocar no lugar dela, para a gente entender a dimensão dessa frase. Por isso que eu fiz questão de começar lá de trás, entendeu? Para a gente imaginar o que era para essa menina responder isso, sob essas circunstâncias todas. Quer dizer, o grau de comunhão dela com Deus era tão grande que ela, em momento algum, titubeou, em momento algum, ela duvidou. E mesmo sem ela pedir sinal nenhum, né, como fez Zacarias, que Zacarias queria um sinal, ele duvidou da palavra do anjo. Mesmo sem ela pedir sinal nenhum de que o Messias viria através dela, o anjo fala para ela que o precursor do Messias já estava a caminho, porque sua prima Isabel o carregava no ventre. E Maria, como era a bondade em pessoa, viaja sem para ter com a prima, né? Para ela, porque a prima era mais velha, então Maria resolveu ir ajudá-la. E ao se aproximarem, Isabel diz: bendita és tu dentre todas as mulheres, bendito é o fruto que trazes no teu ventre. E Maria vai cantar o Magnificat, que ficou tão conhecido, que demonstra uma servidão total. A minha alma glorifica o Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque pôs os olhos na humildade da sua serva. Olha a situação que ela se coloca, do nada que eu sou diante de Deus. Bem-aventurada. Doravante, todas as gerações me proclamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez em mim maravilhas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Ele manifesta maravilhas com o seu braço. Dispersa corações orgulhosos, derruba o trono dos poderosos e exalta os humildes. Aos famintos ele enche de bens, despede os ricos de mãos vazias, socorre seu povo,
seu servo, lembrando de sua própria misericórdia, como havia prometido aos nossos pais em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Quer dizer, olha a elevação desse espírito e como que, por mais que a gente saiba que Maria, José, Zacarias, Isabel são espíritos bastante elevados, que vieram inclusive de outros planetas mais elevados, eles encarnaram. E só o fato da gente encarnar, muitos mesmo perdem a oportunidade por causa disso, porque o véu da encarnação, o corpo físico, faz com que muitos esqueçam aquilo a que vieram. Bem, Maria representa o ápice do feminino em toda a Bíblia. Ela é o cume da experiência feminina na Terra. Ela representa a aquisição e a síntese das mais altas potencialidades e conquistas na Terra. Ela representa tudo que todas as mulheres da Bíblia, que nada mais são do que a história do povo hebreu, que reflete a história de nós encarnados passaram. Tá? Então, nós vamos dar, vamos voltar um pouquinho para a gente entender, vamos dar só uma passadinha rápida no Velho Testamento, para a gente entender por que Maria era cheia de graça, por que ela era bendita entre as mulheres. E por que o Velho Testamento? Porque o Velho Testamento, ele nada mais é do que uma biografia de todos nós encarnados. É o ser humano buscando o que é Deus, o que é espiritualidade e o que é religiosidade. Tá? Então, nós vamos, primeiro, a primeira mulher da Bíblia, pelo amor de Deus, metaforicamente, acho que eu não preciso explicar mais isso a ninguém aqui, foi Eva. Tá? Primeira mulher, seria a primeira mãe, a primeira a receber uma proposta divina. Todo esse passeio que a gente vai dar é para a gente entender por que Maria era serva do Senhor. E o que significa ser serva do Senhor. Tá? Que é o grande tema central de hoje, é o que a gente tem que compreender. O que aconteceu com Eva? A missão, ela é um conjunto de não e de sim. E Eva não soube lidar com o não. Depositária da confiança divina, ela prefere acolher o projeto da serpente. Eva é uma metáfora, né? Ela representa simbolicamente a emoção. Adão seria a razão, Eva é a emoção. E a serpente são nossos instintos, nossos desejos, nossas chamadas tentações. A serpente, então, propõe a Eva que ela se torne como Deus, e ela não resiste. E até hoje é o que a gente vê o ser humano fazendo, né? Desafiando as leis divinas, competindo com Deus, zombando da moral que permeia a criação divina. E Eva vai ter 2 filhos e dentro do seu lar ela vai ter que conviver com os frutos da pior escolha da humanidade. E dessa escolha vai nascer a competição entre os 2 irmãos, um assassina o outro, e nós estamos falando de nós. Né? Outra figura feminina do Velho Testamento é Diná, está lá no capítulo 34 de Gênesis. Lembrando mais uma vez que as histórias que a gente encontra na Bíblia é a história de todo encarnado. Tá? A gente vai sempre tentando encontrar um jeitinho de viver. É isso que eu quero mostrar com essas histórias que eu pensei. Tá? Como a gente acha que a gente resolve tudo sozinho, que a gente não precisa de Deus para nada, a gente tem jeitinho para tudo. E Diná, então, ela era filha de Jacó e Lia, ela tinha 12 irmãos, entre eles Simeão e Levi. Diná, buscando os caminhos possíveis do seu tempo, né, que só podia sair da autoridade do pai para passar para a autoridade de um marido, ela se enamora de um príncipe de Siquém, uma cidade no território de Israel. E antes do casamento, ela se deita com um príncipe, isso é uma infração gravíssima para os padrões do tempo, mas o príncipe iria casar com ela. Só que os irmãozinhos dela, muito gentis, delicados, matam todos os homens do reino para lavar a honra da irmã. E haja karma. Outra figura feminina, Tamar. Essa também arquiteta um plano fantástico para resolver a sua situação. Tamar era a filha de um cananeu, se casa com um primogênito. O primogênito morre e ela não teve filho. Pela lei do levirato, quando o marido morre, o irmão tem que casar com a cunhada. Ela casa com o irmão morre também.
E ela, então, no desespero, porque não tinha tido filho, o que ela faz? Ela se disfarça de prostituta e engravida do sogro. E assim Tamar resolveu o seu problema, criando aí, dentro da lei de causa e efeito, muita coisa para ela resolver depois. Outras figuras femininas bastante conhecidas, Ruth e Noemi. Ruth se torna viúva, mesma situação. É uma moabita estrangeira, acompanha sua sogra Noemi, e quando chega em Israel, o estado delas é de penúria, elas então vão trabalhar no campo. E por quê? Porque era a lei no Velho Testamento em que todo mundo só podia colher, os donos, né, só podiam colher em círculo, para que os cantos do terreno ficassem para os pobres, para os famintos. E assim elas foram trabalhar nesse campo, e Noemi, então, vai casar com o proprietário desse terreno onde elas foram trabalhar, que é Boaz, pai de Jessé, que vai gerar Davi. Espero que vocês estejam prestando atenção nessa gente toda aí que eu não estou salpicando à toa. Essas mulheres todas, inclusive Raabe, que era prostituta, que eu não detalhei a história dela, porque é a que menos aparece, só vai aparecer em Crônicas, as outras todas são citadas em Mateus. Elas eram gentias e todas estão na genealogia de Jesus. E aí o que é curioso, né, é que na cultura judaica a genealogia toda, de todo mundo, é masculina. O único que tem genealogia feminina é Jesus. Alguns estudiosos acham que isso foi meio que de propósito para mostrar que Deus não distingue ninguém, e principalmente pela história dessas pessoas, né? A gente vê que não é uma genealogia. Você vê, a genealogia mostra um monte de casos assim, que para a gente são doidos hoje, na época eram piores ainda. Mostra as pessoas dando seus jeitinhos para resolverem os problemas em que se metem, e todas elas fazem parte da genealogia de Jesus. E com isso, minha gente, a mulher Maria redimiu as outras, porque Maria não deu jeitinho para a sua situação de menina órfã, que tinha sido prometida a um viúvo e aparece grávida de repente. Maria não resolveu por si mesma, ela aceitou a vontade de Deus, ela entregou a Deus. Maria vai dizer o que nenhuma mulher teve coragem de dizer: eis aqui a tua serva, faça-se em mim a tua vontade. E a partir daqui, nós vamos começar, então, com a história da mãe. Agora é a Maria, mãe de todas as mães, mãe de toda a humanidade. E como mãe, Maria vai experimentar angústia muitas vezes. Tanto que, assim, as mais conhecidas ficaram agrupadas, né, ficaram conhecidas como as dores de Maria. Essa imagem eu achei linda e resolvi botar porque a profecia de Isaías está lá no capítulo 53 do livro de Isaías, que fala do Cordeiro de Deus, vai se confirmar mais tarde, porque João Batista vai dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Maria, então, vai passar pela sua primeira dor. A gente viu até então aqui as provações, vamos dizer assim, as situações difíceis que Maria como mulher passou. Agora a gente vai ver as situações que Maria como mãe vai passar. No Templo de Jerusalém, essa é a primeira conhecida das dores de Maria, né? No Templo de Jerusalém, o velho Simeão recebeu o menino Deus em seus braços e profetizou à sua mãe que seu filho seria causa de contradições e que sofreria perseguições dos homens. Por isso, uma espada de dor transpassaria a sua alma. Maria ouve isso, mas continua firme na fé. A segunda dor conhecida é a fuga para o Egito, quando um anjo procura José, né, porque Herodes estava atrás da criança, como ela já previra quando o Gabriel falou para ela do Messias, e então ele avisa a José: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, fica lá até que eu te avise. Obediente, José levantou-se durante a noite, tomou o menino e sua mãe e partiu para o Egito.
E ela, uma moça que tinha acabado de ter seu filho, vai num burrinho para o Egito, que não é tão perto assim como a gente imagina, nem foi de avião, entendeu? E lá vai ela, feliz da vida, sem reclamar, sem titubear da tarefa a que tinha sido submetida. A terceira dor vai ser a perda de Jesus no templo. Os seus pais todos os anos iam a Jerusalém na época da Páscoa, né? E aí, quando Jesus completou 12 anos, segundo o costume, lá foram eles para a festa. Terminados os dias, eles voltam. Só que Jesus fica em Jerusalém. E aí, pensando que ele estava lá na caravana, de repente ela dá falta dele e fica desesperada, achando que tinha falhado como mãe, que tinha perdido o filho. E eles voltam, então, para Jerusalém e Jesus está lá, feliz da vida, com os doutores ouvindo e interrogando. E ela fala, eis que teu pai e eu andávamos buscando cheios de aflição. Quer dizer, tem uns que dizem até que essa foi a maior dor dela, porque todas as outras ela estava com ele. Essa é a única em que ela passa 3 dias longe dele, imaginando que teria perdido ele, que não ia mais vê-lo, que tinha falhado na missão. Imagina o desespero, né? E Maria, então, gente, conduziria os passos de Jesus até que ele pudesse conduzir toda a humanidade nas veredas do amor. Maria o alimenta, Maria o ensina a orar, Maria o acompanha na carpintaria com seu pai, que é extremamente importante a figura de José. Não estou aqui mencionando com tantos detalhes, porque o nosso foco é Maria, mas sem José, nada disso também teria sido, assim, teria sido bem pior para Maria, né? Não acho que ela fosse desistir, mas convenhamos que José foi um pai terreno fantástico, né? E assim segue a vida, Jesus segue a vida até que, por volta dos 30 anos, começa, então, o seu messianato, as bodas de Caná. E quem vai estar lá com ele? Maria. Nessa altura, Maria já era viúva, José já tinha desencarnado, e então Jesus passa a ser o seu tutor. E Maria anda com ele sempre. E a relação mãe e filho, ela vai ser demonstrada nessa boda de Caná, quando Maria apenas diz para Jesus que o vinho acabou e manda que ele resolva. E ele ainda diz que não estava na hora, e ela apenas diz, resolva. E ele vai lá e transforma a água em vinho. E ela vai ver seu filho curando leprosos, vai ouvir notícias de que ele caminhou sobre as águas do lago de Genezaré, que ele curou cegos de nascença, que multiplicou pães, até o dia que ele é preso. E aí Maria não vai presenciar mais nenhuma ação extraordinária do ponto de vista físico, porque Jesus vai se recolher num silêncio divino. E aí nós vamos ter o que é conhecido como a sua quarta dor, que é o encontro no caminho do Calvário. Um dos momentos mais pungentes da paixão é o encontro de Jesus com Maria, no caminho do Calvário, onde a troca de olhar com o filho, a constatação das crueldades que ele estava sofrendo. Humberto de Campos vai dizer no livro Boa Nova que dos vultos mais impressionantes do Calvário destaca-se a figura de Maria, porque ela acompanhou cada passo do filho sendo torturado na sua frente. Quem de nós conseguiria suportar isso? A próxima dor, conhecida como a quinta dor de Maria, vai ser aos pés da cruz. Maria acompanhou de perto todo o sofrimento de Jesus na cruz e assistiu de pé à sua morte. Maria entrega totalmente à vontade divina. Humberto de Campos vai dizer, isso aqui eu faço questão de ler porque é muito bonito, junto da cruz, o vulto agoniado de Maria produzia dolorosa e indelével impressão. Com um pensamento ansioso e torturado, olhos fixos no madeiro das perfídias humanas, a ternura materna regredia ao passado em amarguradas recordações. Ali estava, na hora extrema, o filho bem-amado. Através do véu espesso das lágrimas, repassou uma por uma as cenas da infância do filho estremecido, observando o alarme interior das mais doces reminiscências. Nas menores coisas reconhecia a intervenção da providência celestial. Entretanto, naquela hora, seu pensamento vagava também pelo vasto mar das mais aflitivas interrogações.
que profundos desígnios haviam conduzido seu filho adorado à cruz do suplício. Uma voz amiga que lhe falava ao espírito, dizendo das determinações insondáveis e justas de Deus, que precisam ser aceitas para a redenção divina das criaturas. Seu coração rebentava em tempestades de lágrimas irreprimíveis. No santuário da consciência, apesar de tudo isso, repetia a sua afirmação de sincera humildade. Faça-se na escrava a vontade do Senhor. Eu chego a ficar arrepiada. Eu leio isso 1000 vezes e todas as 1000 vezes eu me arrepio do pé à cabeça. Até porque eu sou mãe, mas mesmo quem não é, basta ser humano para imaginar esse momento. E você ainda assim chegar e falar, faça-se na escrava a vontade do Senhor. E a dor não termina por aí, né? A sexta dor é quando uma lança atravessa o coração de Jesus, e aí está findado, né? O corpo físico dele, enfim, morre, né? E José e Nicodemos o descem da cruz e o colocam nos braços da mãe, que com ternura o recebe e o aperta contra o peito. Nós vamos ter isso belíssimamente representado por Michelangelo, né, na Pietà. E, por último, a conhecida como a sétima dor de Maria é o seu sepultamento. Né? Maria vai dar o último adeus ao filho no seu sepulcro. E continua fazendo dentro de si aquelas perguntas todas que toda mãe faria, mas, ao mesmo tempo, mergulhada na comunhão, no amor de Deus. Maria, então, vai com João, que simbolicamente representa todos nós, para Éfeso. E lá fica um bom tempo, a vida toda, né? Mora lá, e ela vai passar a ser chamada, lá é que ela vai passar a ser chamada como Mãe Santíssima. O tempo passa, a saudade aumenta, a falta do filho, e ela na casinha em Éfeso, recebendo peregrinos do mundo, porque Maria é a mãe da humanidade inteira. Será que nós, depois de passarmos por isso tudo, a gente continuaria ajudando a todos, sendo a mãe de todos? Hoje em dia, por tão menos, a gente vê crises depressivas, suicídios, enfim, há que se refletir, né? E até hoje está lá, onde foi a casinha dela, tem essa imagem de Maria Santíssima. E o espírito, até que um peregrino diferente entra na fila. Ele não se queixa, não reclama, nada pede. E Maria estranha e acaba reconhecendo ele. Ele mostra as marcas nas mãos e ela faz um gesto de se ajoelhar e ele a impede, e ele se ajoelha diante dela. Gente, o espírito que governa o nosso planeta se ajoelha diante dessa mulher, diante dessa mãe. E sabe por quê? Como diz André Luiz no livro Nosso Lar, porque aqueles que amam governam a vida. Quem ama assume o direito de governar. E a vontade, ele fala para ela, a vontade de meu pai é que tu, Maria, seja a rainha. E ele diz, minha mãe, venha aos meus braços. Então, nós não temos só um pai, né? Nós temos uma mãe também na governadoria da terra. E que mãe? E ela, antes de elevar-se, desejou rever a Galileia, com os seus sítios preferidos. E dulcíssimas alegrias lhe invadiam o coração, e a caravana espiritual já queria partir, quando Maria se lembrou, então, dos discípulos perseguidos pela crueldade do mundo. Quer dizer, ela já liberta, né, do corpo físico, ela diz, não, peraí, ainda tem filhos meus sofrendo na crueldade do mundo. E ela, então, pede para ir até, eu acho que é Esquilino o nome desse lugar, se não me engano, até lá, para poder consolar os seus filhos. E chegando lá, ela emitindo em pensamento, imprime um novo impulso nas multidões espirituais que seguiam de perto. Penetrando nos cárceres, então, ela começa a mudar
a vibração daquele lugar, e as pessoas começam a sentir, e ela vai espalhando uma claridade misericordiosa dos seus espíritos entre aquelas fisionomias pálidas e tristes. Então ela roga ao céu que lhe desse a possibilidade de deixar entre os cristãos oprimidos a força de alegria. E aí ela se aproxima de uma jovem encarcerada, de rosto descarnado e macilento, e lhe diz no ouvido: canta, minha filha, tenhamos bom ânimo, convertamos as nossas dores da terra em alegria do céu. E de olhos estáticos, a prisioneira, contemplando o firmamento luminoso através das grades poderosas, ignorando a razão da sua alegria, e de repente ela começou a ficar feliz, cantou um hino de profundo e enternecido amor a Jesus. E olha a frase, mais uma vez essa palavra vai aparecer. Canta pela alegria de servir. Aqueles cristãos estavam lá em situações que nós não temos nem condições de imaginar quais eram. E ela fala, canta pela alegria de servir. E aquela alma eleita se elevou da terra. Não mais via seu filho bem-amado, que certamente a esperaria com boas-vindas no seu reino de amor. Mas extensas multidões de entidades angélicas a cercavam, cantando hinos de glorificação. E por tudo isso que nós vimos, Maria também é conhecida como a bem-aventurada. E por que ela é conhecida como a bem-aventurada, né? Como ela mesma se refere no que iriam chamá-la de bem-aventurada lá no Magnificat. Porque Jesus nos traz no Sermão do Monte como sermos bem-aventurados. O que quer dizer ser bem-aventurado? É ser feliz. E a felicidade é o maior anseio do homem. O maior anseio que nós temos é sermos felizes. A gente, na verdade, busca isso. Se a gente pudesse resumir numa palavra o propósito de vida de todo mundo, consciente ou não, é a busca da felicidade. Todos buscam a felicidade. Mas de que maneira a gente está buscando essa felicidade? Será que todos estão encontrando? Porque Jesus disse que para a gente ser bem-aventurado, né, para a gente ser feliz, a gente teria que ser pobre de espírito. E quando ele fala em ser pobre de espírito, ele está falando de humildade e simplicidade. Quando ele fala em bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, ele está nos pedindo resignação, está nos pedindo para a gente entender que a dor é bênção curativa. Quando ele fala que bem-aventurados são os mansos, porque herdarão a terra, ele está se referindo à renúncia definitiva da violência física e mental, ele está falando de mansuetude. Quando ele fala que bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, ele está falando da fé. Quando ele fala que bem-aventurados são os puros de coração, porque verão a Deus, ele está falando dos libertos do pseudo-bem interior do ego, ele está falando da espontaneidade, ele está falando daquilo que vem da nossa essência, do que nós somos realmente em essência. Quando ele fala que bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, ele está falando da plenitude do ser, que dispensa a abundância do ter. Ele está falando de altruísmo. Quando ele fala de bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, são bem-aventurados justamente por serem justos, porque justiça, para os hebreus naquela época, significa caridade. Então, gente, Maria resume isso. Para que sejamos bem-aventurados, nós temos esse belíssimo... não bastasse o exemplo de Jesus nos filhos, principalmente os mais necessitados. Nós temos lá no livro Memórias de um Suicida, que a Legião dos Servos de Maria tem uma cidade universitária dirigida pelo irmão Sóstenes, né? É um setor importante que abriga as entidades com alto departamento hospitalar. E o irmão Sóstenes explica o seguinte: Maria, sobre o beneplácito de seu augusto filho, ordenou sua criação para que vos fosse proporcionada a ocasião de preparativos honrosos para a reabilitação indispensável. Encontrareis no seu amor de mãe sustentáculo sublime para vencerdes o negror dos erros que vos afastaram das pegadas do grande mestre, a quem deveis antes amor e obediência.
espero que sabereis compreender com inteligência vossas próprias necessidades. Ou seja, ela continua trabalhando, continua ajudando, continua exercendo o seu papel de mãe. Essa é Maria, a serva de Deus. Esse é o retrato trazido mediunicamente, né, através de Chico Xavier, um retrato falado de Maria, que é como ela se apresenta próxima à Terra. É como aqueles que têm a bênção de vê-la a veem quando ela está na proximidade da Terra. Essa é Maria, gente, a serva de Deus, fiel e em comunhão com Ele. Quando se diz fiel, a palavra fiel vem de fides, é a mesma origem de fé. Fé não é uma coisa cognitiva, não é uma coisa que se crê, que se tem. Ah, vou ter fé. Não, fé é um sentimento. A fé é uma coisa que se cultiva, é um afeto, como a gente falou lá atrás. E para você ter fé, você tem que ser fiel, porque é um relacionamento a Deus. Tem uma palavra tem uma frase, né, muito comum de Paulo que os nossos irmãozinhos evangélicos usam muito, né? Deus é fiel. E aí a gente é um bom motivo para a gente perguntar: e nós somos fiéis a Deus? Porque Deus é fiel a nós. E se é um relacionamento, nós temos que ser fiel a Deus. E quando se diz fidelidade a Deus, significa ter fé, é estar em comunhão com Ele, é vê-lo realmente na condição de pai e, por isso, educador. E tudo que nos vem é para nosso aprendizado, nossa evolução. Na condição de espíritos encarnados, constantemente a gente quer resolver tudo sozinho, tomando atitudes unicamente a partir do que o nosso ego decide. Imaginemos, dentro de nossa condição limitada, como é que Maria se sentiu. Primeiro, como uma adolescente do sexo feminino, órfã numa sociedade patriarcal, noiva, grávida. Depois, ao ver seu filho muito amado sendo rejeitado, mortificado pela ignorância humana, nada podendo fazer para impedir o sofrimento daquele que lhe encantara os dias com a luz de suas palavras e de seus sorrisos. Precisamos entender que quando Maria afirmou: eu sou a serva do Senhor, ela realmente sentia isso. Ou seja, compreendia que sua vida seria marcada pela renúncia e pela prática do amor incondicional. Maria aceitava aqueles fatos dolorosos e tristes que lhe causavam pesar profundo, como parte da missão que assumira diante de Deus. Isso é ato de fidelidade. Ela sofreu, mas sem revoltar-se. O seu exemplo deve inspirar todos nós ao enfrentarmos as dificuldades da vida, os obstáculos que se apresentam em nosso caminho, com esperança, com fé e coragem, porque a gente sabe que não estamos desamparados pela misericórdia infinita, que nos acolhe e nos trata como seus filhos queridos, que, entretanto, a guisa de proteção não nos retira as oportunidades de aprendizagem, visando a nossa renovação interior, conforme os padrões do amor e da luz, atitude consistente com o papel paterno. Deus é o primeiro e maior educador de almas. Maria tinha a intuição vívida, embora toldada pelos efeitos provocados pela encarnação na matéria, de que haveria de cumprir os passos de uma estrada árdua, acompanhando o caminhar de seu filho querido, Jesus, que desde cedo apresentava condições excepcionais de consciência e clareza de sua missão terrena. Precisamos lembrar a todo instante que a felicidade que tanto buscamos é sob o aspecto espiritual, porque nossa essência é servir a Deus, é estar em total conexão conosco e com Ele. É ser fiel, é confiar, é ter fé. Agradeço a todos e desejo um Feliz Natal, que a gente atenda a esse chamado. Ele está naquela posição ali há tanto tempo esperando a gente, né? E a gente só vai daqui para fora. A gente está precisando fazer com que isso desça. Isso é o que nos falta, sentir. É isso que Maria tinha. Ela tinha essa certeza absoluta. Ela tinha essa comunhão com Deus. Ela tinha fé.
Uau, muito lindo. Obrigada, Adriana. Deixa eu ler aqui o chat. Nós temos aqui uns recadinhos no chat. Flávio Mina escreve aqui. Nossa, que palestra envolvente. Mônica Bretanha. Palestra que vai direto em nossos corações para refletir. Casa de Emmanuel.